Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos embarcar juntos em uma jornada fascinante pelo mundo da psicologia de Carl Jung. Vamos falar sobre um conceito que influencia a forma como vemos a nós mesmos e aos outros: o inconsciente coletivo. Vou explicar como esse conceito se conecta com os arquétipos que todos nós carregamos dentro de nós, moldando nossas histórias e experiências. Se você está curioso para descobrir mais sobre esses símbolos universais que transcendem culturas e épocas, fique comigo até o final, porque temos muito conteúdo interessante pela frente. Então, sem mais delongas, vamos mergulhar nesse tema incrível e desvendar os mistérios que habitam a nossa mente. Você já parou para pensar como algumas ideias, símbolos e crenças aparecem repetidamente em culturas do mundo todo, mesmo que essas culturas nunca tenham tido contato direto umas com as outras? O conceito de herói, por exemplo, é algo que aparece em lendas indígenas, em mitos gregos, nas histórias dos guerreiros samurais, entre outros exemplos. Essas figuras icônicas têm traços e histórias que, apesar das diferenças culturais, parecem tocar em algo muito profundo na nossa mente. Mas por quê? Será que existe uma memória universal, compartilhada por todos nós, que nos faz ter esse tipo de conexão? É aí que entra o conceito de inconsciente coletivo, uma das ideias mais fascinantes e controversas de Carl Jung. Carl Jung, um dos mais influentes psicólogos do século XX, acreditava que todos nós temos, além de nosso inconsciente pessoal, um inconsciente coletivo. Esse inconsciente coletivo seria como uma grande base de dados, repleta de experiências e memórias comuns à humanidade, acumuladas ao longo de incontáveis gerações. Para Jung, esses elementos comuns se manifestam por meio de arquétipos, imagens, símbolos e padrões de comportamento que são universalmente reconhecíveis e que aparecem nos mitos, sonhos, religiões e até nas obras de ficção. Então, a ideia não é apenas intrigante, mas também revolucionária. Se realmente existe um inconsciente coletivo, isso significa que estamos todos conectados por um fundo psicológico compartilhado, um nível de experiência humana que está além da nossa compreensão individual. Agora, imagine um espaço mental, onde as memórias dos nossos ancestrais coexistem, onde os medos, esperanças e as aspirações de toda a humanidade estão armazenados, influenciando nossas vidas e decisões, muitas vezes sem que a gente perceba. E mesmo que seja um conceito difícil de comprovar cientificamente, o inconsciente coletivo não deixa de fascinar pela sua capacidade de explicar como certos padrões e temas aparecem em todas as partes do mundo e continuam a nos impactar profundamente. Para entender melhor o conceito de inconsciente coletivo, é importante explorar o que são arquétipos e como eles funcionam na prática. Arquétipos, segundo Jung, são as imagens e temas universais que estão presentes em todas as culturas e que são reconhecidos por todos, independentemente da época ou do lugar. Exemplos clássicos incluem o herói, que se destaca pela coragem e determinação, e o sábio, que representa conhecimento e orientação. Esses arquétipos não são apenas personagens em histórias, eles são reflexos de características humanas fundamentais que ressoam com nossa experiência vivida. Quando nos deparamos com essas figuras em mitos ou em obras de arte, estamos, na verdade, acessando esse inconsciente coletivo, reconhecendo e identificando emoções e experiências que são comuns a toda a humanidade. Jung utilizou diversas ferramentas para investigar o inconsciente coletivo, uma das mais famosas sendo a análise de sonhos. Ele acreditava que os sonhos são uma janela para o nosso inconsciente, onde os arquétipos se manifestam de maneira simbólica. Assim, quando sonhamos com um determinado tema,
como a luta contra uma sombra, estamos tocando em algo mais profundo que vai além de nossa experiência individual. Estamos nos conectando com uma luta universal, uma batalha que ressoa em muitos de nós. Além disso, Jung propôs que a arte, a literatura e as religiões são manifestações desse inconsciente coletivo, pois nelas encontramos símbolos e narrativas que nos falam de questões atemporais e universais, como a vida, a morte, a transformação e a busca por significado. Ao longo da história, diferentes culturas têm usado esses arquétipos em suas narrativas, o que nos leva a refletir sobre como a arte e a literatura podem ser vistas como ferramentas para acessar o inconsciente coletivo. Essas narrativas não apenas exploram temas atemporais, mas também agem como um espelho, refletindo padrões psicológicos profundos que carregamos de geração em geração. Pense em grandes obras, desde as antigas tragédias gregas até os roteiros do cinema moderno. Por trás das histórias de amor, perda e redenção, elas utilizam técnicas narrativas que dialogam diretamente com o inconsciente coletivo, tocando o que Jung descreve como camadas universais da mente humana. Essas técnicas, como a repetição de temas arquetípicos, o uso de símbolos universais e a jornada de transformação do herói, são capazes de atravessar séculos e culturas, evocando sentimentos e insights profundos que todos nós reconhecemos, ainda que inconscientemente. Quando nos deparamos com histórias assim, algo ressoa em nosso íntimo, porque essas narrativas não falam apenas do indivíduo, mas do coletivo. É como se esses temas e símbolos estivessem programados em nossa mente, e por meio dessas histórias, somos atraídos para um estado de reconhecimento e identificação que transcende qualquer diferença cultural ou temporal. Dessa forma, as técnicas narrativas que evocam o inconsciente coletivo conseguem não só entreter, mas também conectar e transformar a audiência, mantendo essas histórias vivas e relevantes em todas as épocas. Quando consumimos essas obras, estamos, na verdade, acessando memórias e experiências comuns à humanidade, reforçando a ideia de que, no fundo, todos partilhamos da mesma essência. Agora que entendemos a importância do inconsciente coletivo e de seus arquétipos, podemos nos perguntar: como essa noção pode impactar a nossa vida diária? Ao reconhecermos que estamos todos interligados por experiências e símbolos universais, podemos desenvolver uma maior empatia pelos outros. Isso nos ajuda a entender que, mesmo em culturas diferentes, existem medos, esperanças e aspirações que todos compartilhamos. Essa consciência pode nos levar a um maior respeito e apreciação pela diversidade humana. Além disso, ao nos familiarizarmos com nossos próprios arquétipos, podemos trabalhar melhor nosso autoconhecimento e nosso crescimento pessoal, identificando e, mais importante, aprendendo a controlar os padrões arquetípicos que governam nossas vidas. Em última análise, o conceito de inconsciente coletivo de Carl Jung não apenas nos proporciona uma nova perspectiva sobre a psicologia e a cultura, mas também nos oferece uma oportunidade para explorar a complexa trama da experiência humana, reconhecendo que, no fundo, todos nós somos parte de algo maior e mais profundo. Se você ficou intrigado com o conceito de inconsciente coletivo e a relevância dos arquétipos na nossa vida cotidiana, não pode perder o nosso próximo vídeo. Nele, vamos explorar detalhadamente todos os arquétipos propostos por Carl Jung, como o herói, o sábio, a sombra, entre outros, e como eles se manifestam em nossas histórias e comportamentos. Vamos analisar exemplos práticos e mostrar como você pode reconhecer esses padrões em sua própria vida, enriquecendo seu autoconhecimento e compreensão do mundo ao seu redor. Portanto, inscreva-se em nosso canal e ative as notificações para não perder essa viagem fascinante pelo universo da mente humana.